Atos 14. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram, mas os judeus que não creram atiçaram os não judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem e respeito do Senhor. Jesus é o Senhor. Mostrava que a mensagem dele sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus nunca, junto com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los à pedrada. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, a cidade do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o Evangelho. Em Listra e Derbe, na cidade de Listra, havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado nos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria, que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levanta-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na estrada da cidade e o sacerdote desse Deus trouxe, pois, e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão, gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, comunicando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Converta-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra. O mar é tudo o que existe nele. Os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é, por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu, as colheitas do tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade de
para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a ele. Alguns judeus que tinham vindo da cidade de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrancaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe, a volta para Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muito sofrimento para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entravam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem esse havia crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito de Pisídia e chegaram até a província de Panfilia. Anunciaram a palavra em Pergue e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde ele havia sido entregue ao cuidado de Deus para o trabalho que agora estava terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio dele. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem, e ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus.